Ô Fred, e conta pra gente o início desse seu desenvolvimento na espiritualidade. Com quantos anos que você se viu imerso nesse mundo e você percebeu que isso fazia parte de você? Nossa, a história é longa, né? Bom, é o seguinte, eu tinha 4 anos de idade quando eu me lembro que eu, na minha casa, com a diferença de idade com os meus irmãos grandes de 10, 14 anos, vindo de uma família evangélica, pai e mãe, congregação cristã no Brasil, e eu já via as coisas, né? E aí o ancião, o pastor, falava que eu tinha demônio no corpo. Então, depois, com o passar do tempo, dentro da igreja, ele falava que eu tinha dom espiritual. De demônio já passou para dom, né? Porque eu frequentava, né? Junto com a mamãe. E aí tinham as pessoas que iam fazer testemunho lá na frente, né? E eu chegava para a mamãe e falava assim, mãe, a senhora não está falando verdade, é mentira. Essa mulher não falou, isso não é verdade. Para, menina, fique quieto, você não tem modos. E isso foi sucessivamente. Aos 11 anos de idade, eu tive a opção de batizar na igreja, né? No qual eu vou, chego lá na porta, vejo todo mundo sendo batizado, mas eu achava que o afogamento que eu estava fazendo lá com as pessoas, que era o batismo, era demais. Eu falei, vou morrer afogado aí. E vou, uma criança de 11 anos, volto e vou embora. Um amigo... Não batizou? Não batizei. Já em seguida, eu entro na Igreja Católica com relação a... Como é que chama mesmo aquilo lá? Catequese. Não, assim, eram crianças que frequentavam a Igreja Católica, mas que pertenciam à escola Dom Bosco da cidade. Então, era como se fosse um grupo de pessoas, né? Então, nessa ida à igreja, eu começo a seguir ali o cristianismo. Lá também tinha um coral, onde eu fazia parte, eu cantava no coral, acredite se quiser. E aí eu fiquei lá por um tempo, uns 2 anos. Aprendi até, porque vinha o bispo, né, da época, Dom Aníger, e a gente cantava até em latim, né? E também rezava em latim, em alguns segmentos, né? Então eu fui coroinha, aprendi a fazer água benta junto com o padre, aquelas coisas todas. Em seguida, eu tinha um amigo, que eu fui jogador de voleibol durante 7 anos. E eu tinha um amigo, e ele, amigo do vôlei, ele falou assim, eu tô indo na Umbanda, minha mãe tá indo na Umbanda, e é o máximo. Eu falei, me leva, quero ir, né? 17 anos. Não, tinha uns 13 anos, mais ou menos. Aí ele falou assim, eu vou te levar lá, tal, tudo mais. E eu fui no centro de Umbanda. Ao chegar nesse centro de Umbanda, eu comecei a passar mal, muito mal, tá? Era um terreiro... Nunca tinha acontecido isso com você? Nunca, era um terreiro de terra batida. Terra batida é chão mesmo, chão terreiro de terra, mesmo. de terreiro, como a própria palavra diz, né? Terreiro. E lá, quando eu entro, que estava cantando uma cantiga que eu não lembro mais o que seja, eu tive as incorporações. E eu não lembro, porque eu sou médio inconsciente. E aí, ali, eu tive as incorporações, eu gostei, mas era criança, pré-adolescente, mas tinha medo. Sim, né? claro. Aquela coisa, ficava com medo. Minha mãe já desesperada, porque era tarde da noite, era mais de 10 horas, e eu estava na rua ainda. E foi assim. Aí, com o passar do tempo, depois eu já estava com 16 anos de idade, eu deixei meio de lado, porque eu fiquei meio com medo, afastei da igreja católica e tal, mas sempre tendo muitas insights ou evidências que eu achava que era normal, que todo mundo tinha. Aparecia para você como intuições nessa época, ou era uma coisa Era mais... pensamentos, eu achava que eram pensamentos, eu não achava nem que fosse, você entendeu, intuições, eu achava que todo mundo tinha, tá? Uma coisa normal. Você morava onde, Fred? Desculpa. Em Piracicaba. Piracicaba, tá. Aí, até então, uma amiga em comum de escola, ela começou a jogar baralho, que ela tinha aprendido com a avó dela, jogar baralho para tirar sorte, né? Eu falei, ai, que legal, tal, mas baralho comum, tá? Baralho igual. Não tarô. Não tarô, baralho comum. Aí, ela jogava todo mundo, né? Aí eu achava super interessante. Eu falei, posso tentar? E tentei. E falei.
E ela falou assim pra mim, você falou coisas que você não sabe. Como assim, eu não sei? Ela falou, tem coisas aí que você falou que você não sabe da minha vida. Eu falei, eu não lembrava. Você entendeu? Era uma coisa que ficava meio turva quando eu pegava o baralho. E assim foi. Deixei o baralho de lado. Continuando toda essa sequência da minha vida, minha mãe falava um dialeto, porque minha mãe é descendente de Suíça com francês e meu pai, filho também de espanhol com italiano. E minha mãe falava um dialeto, né, que ela aprendia, que ela tinha falado com a família dela. Eu falava, o que é isso, mamãe? Que a senhora fala, mamãe era crente. Eu falava, uma língua lá, nossa, que a gente fala e tal, tudo mais. Tá bom. Foi passando-se o tempo, né? Daí eu viajo, né? Mais tarde, uns 17 para 18 anos, para fazer um trabalho que eu fiz de modelo, de manequim. Foi modelo também, eu ia falar isso. Fiquei 7 anos fora. E aí, voltei, né? Só que eu frequentava muitos lugares, ia a várias igrejas, muitos lugares espirituais nessas viagens, que eu fui para vários pontos do planeta. Aí eu volto para fazer direito, porque eu estava achando que minha mãe estava muito sozinha. Então, ali eu começo a jogar cartas para as pessoas brincando. Jogando cartas para as pessoas brincando, tinha pessoas depois na porta da casa. Fazendo fila. Fila. Eu tive que organizar, eu tive que cobrar, e minha mãe tava odiando porque era crente. Você jogava pra ela ou não? Pode Você jogava pra ela? Não, pra mamãe não. Não, Pra nunca mamãe não quis. acreditava nisso. Pra mim falava que aquilo lá era coisa do diabo, né? Tira. Era crente, né?